Olá, começamos mais um painel regional, sempre neste horário 1h30 da tarde, né? Você confere aqui com a gente personalidades da nossa região, debatendo, discutindo, aprofundando os nossos assuntos, os problemas, as dificuldades, o dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para a sua participação, entre em contato conosco, 30 14 52 81, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, né, para a sua mensagem aqui para o time do Painel Regional nesta terça-feira, né, que conta aqui com o advogado Ayrton Cinto, que preside o PT do B da cidade de Guarujá, ao lado do companheiro jornalista Aldo Neto, mais uma vez com a gente, e Francisco Pacilo, advogado, comentarista habitual nosso aqui do painel, mais uma vez conosco. Na abertura, os destaques, as manchetes, né, dos jornais parceiros, como é o caso aqui do DL, Diário do Litoral, que circula por toda a nossa região metropolitana. Tá aí o DL, comércio perde 2,7 mil empregados, 2.700 empregados. Pesquisa de emprego da FEComércio São Paulo aponta que houve um recuo de 3,2% na geração de vagas nas cidades aqui do litoral. Por favor, Ayrton, ganha aqui o DL, o Aldo e o nosso Pacilo também recebe o Diário do Litoral desta terça-feira. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, como você tem acompanhado com a gente, traz aqui na manchete a capa ligada à Operação Lava Jato. Deixa eu centralizar um pouco mais aqui. Lula recebeu 50 milhões de reais em propina, afirma Cerveró. A campanha do ex-presidente à reeleição em 2006 teria contado com esse valor de propina provenientes da compra de 300 milhões de dólares em blocos de exploração de petróleo na África, né, de acordo com a delação aí do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Está aqui o Gazeta ao Ayrton, ao Aldo e também ao nosso doutor Pacilo. E agradecemos sempre e cumprimentamos os companheiros de bancada aqui, nosso Ayrton Cinto, mais uma vez participando com a gente. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Edgar, mais uma vez, prazer muito grande estar com você nessa bancada mais que qualificada, né? Meu amigo Aldo, sempre sob seu comando, doutor Pacilo, mestre, meu professor, a Camila, e aí a qualificada audiência também aqui do painel regional. Perfeito, obrigado Ayrton por estar conosco. Aldo Neto, tudo bem, Aldo? Prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Prazer, doutorão, doutor Ayrton, ao doutor Pacilo, a Camila e principalmente aos telespectadores aí que vai dar o prazer de acompanhar a audiência. É bom estar o Ayrton aqui, a gente fala de Guarujá, né? Opa! Porque o povo lá não anda cheirando muito bem. Né? Opa, que isso, Aldo? Só estou tomando banho e se perfumando todo dia. Né? Sim, mas o cheiro do ar é que não dá muito bom, né? Lá não está colocando. Bom, agora sim. Consertou, né? Francisco Pacilo, tudo bem, Pacilo? Prazer revê-lo. Boa tarde, doutorão. Boa tarde, Ayrton Cinto. Hoje a bancada está cheia de artistas aqui, né? O Vin Diesel, o popular Ayrton, o Kasparov, que ele dá risada, mas é um jogador de xadrez, que tem montado um xadrez político na cidade, o Aldo, a Camila, com uma satisfação, primeira vez estar com ela aqui, e renovado com o doutorão permanentemente, com você, telespectador, que nos prestigia e que participa ativamente, e isso é uma motivação bastante grande, um estímulo para estarmos aqui. Perfeito. E você está sempre com a gente, online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e continue acompanhando a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê se achar mais interessante alguns tópicos aqui, alguns pontos do programa, né? Alguns trechos, ou se quiser o programa por inteiro. Quem acompanha agora sempre a sua participação, gostou do agora e sempre, né, Aldo? Foi bom, né? A sua participação e a produção aqui do painel, a nossa Camila Aloy mais uma vez com a gente. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, doutorão. Boa tarde para você, boa tarde à bancada e boa tarde para você que está em casa. Sua participação é muito importante no nosso programa, então acessem a nossa página no Facebook, Painel Regional, mandem sua pergunta, sua opinião, sua sugestão aqui para a nossa bancada. Estarei durante todo o programa recebendo a sua participação. Perfeito. Olha, hoje é aniversário de Praia Grande, 19 de janeiro, 49 anos de emancipação político-administrativa. A gente cumprimenta aqui todo o povo, o bom povo praia-grandense, né, que está sempre acompanhando a gente aqui. E, claro, dá os parabéns
ao município pelo crescimento importante que vem tendo nas últimas décadas, especialmente na área da construção civil, comércio, enfim, né? Uma cidade extremamente importante. A gente pode, na sequência do programa, falar um pouco mais sobre isso, porque, claro, o tema, a pauta bomba do dia... Também do crime organizado, também cresce bastante. Cresce bastante, né? O Aldo está aceso, ligado hoje aqui. O Aldo veio com a botar fogo com o extintor ligado, não é o Aldo, não. Tá certo, é bom, faz parte, a polêmica é sempre interessante aqui no painel, né? Olha, a bomba do dia, a pauta do dia, claro, o falecimento de uma senhora por motivação de infecção respiratória por gases tóxicos, né, em Guarujá. O que aconteceu? Chamava-se Leia Magalhães de Maria, 68 anos, ela veio a falecer ontem na cidade de Jundiaí. Ela passou mal, né, na quinta-feira, quando o incêndio começou lá no terminal da Local Frio, em Vicente de Carvalho. Morava no sítio Paicará, teve então os problemas respiratórios, enjoo, vômito, essa coisa toda. Um dos filhos que mora em Jundiaí a pegou em Vicente de Carvalho e levou, né, para a cidade do interior do estado, né? Ela acabou sendo internada, passou mal, continuou passando mal, foi internada, levada pelo SAMU ao Hospital Pitangueiras, em Jundiaí. Não é em Vicente de Carvalho, nem em Guarujá, né? Hospital Pitangueiras. E nem em Pitangueiras também. Nem em Pitangueiras, Guarujá, nem tem município de Pitangueiras? Não, mas tem um bairro lá, praia de Pitangueiras, de repente. Então, não é Guarujá, nem Vicente de Carvalho, é Hospital Pitangueiras em Jundiaí, interior do estado, né? Ela teve vômitos, não é? Problemas respiratórios muito graves, muito sérios. E aí, o laudo do IML de Jundiaí disse exatamente o seguinte: ela faleceu por insuficiência respiratória, pneumonite química e inalação de fuligem e gases tóxicos, tá certo? Tradução simultânea. Cheirou fumaça demais. Cheirou fumaça demais, né? E acabou, não sei se ela tinha algum problema pulmonar anterior, qualquer coisa assim, que pudesse ter facilitado, né, esse caso. A verdade é que, como nós já dissemos aqui, é uma vergonha tudo isso que acontece nos terminais em Guarujá, nos terminais aqui de Santos, também no polo industrial de Cubatão. Ninguém sabe o que tem nos terminais líquidos, aquilo que é transportado ali, aquilo que fica perigosamente, né, colocado e que pode vir a causar danos, explosões, incêndios, né, de uma hora para outra. Aconteceu na Ultracargo. O prefeito Paulo Alexandre esteve aqui ontem, explicou tudo que a prefeitura fez, o que os prefeitos estão tentando discutir no Ministério dos Portos, a prevenção, essa coisa toda, mas a limitação dos municípios, como ele explicou aqui, é exagerado, né? Não pode o município fazer uma fiscalização, a prefeitura não pode fazer a fiscalização em nenhum dos terminais, enfim, é uma coisa extremamente complicada. Só que agora eu acho que a coisa pega para valer, né, Pacílio? Porque é uma morte, evidentemente, né, segundo o laudo do IML de Jundiaí, causada por esse problema respiratório que veio através desses gases emitidos depois da explosão lá no terminal da Local Frio, né? Boturã, é inequívoco, né? A responsabilidade objetiva, inclusive, dos atores que estão operando nesta fase aí da apuração, né? Eu acho que não existe dúvida alguma da imperícia da Local Frio, né? E também são responsáveis aqueles que deveriam estar fiscalizando. A autoridade portuária, inclusive, eu vejo que é um absurdo, ela tem, ou deveria ter pelo menos, a cópia do conhecimento, saber que tipo de produto está vindo, qual é o navio, onde vai desembarcar, onde vai ser estocado o container. Quer dizer, falhou todo mundo e é lamentável, é muito triste. Agora, cabe ao Ministério Público, realmente, eu tenho visto aí, acho que uma atuação bastante incisiva em relação a isto, né? Não deixar que mais mortes ocorram, porque, viu, Boturão, nós tivemos 3 acidentes em 2014, 3 acidentes em 2015, todos eles de gravidade, de monta, né? Agora com este falecimento. Nós não podemos ter esta postura cômoda, inclusive do próprio município, em dizer, olha, eu não posso fiscalizar, mas eu posso apontar, eu posso exigir algumas coisas, eu não posso talvez intervir diretamente. Então isto, lamentavelmente, serve de exemplo para que, de imediato, as autoridades promovam, né, os mecanismos necessários por uma rigorosa fiscalização. Você não vê acontecer isso em nenhum porto do mundo, né? Você pode pegar qualquer porto da América, da Europa,
Mesmo nos portos mais atrasados que tem no mundo, nós não vemos acontecer isso. Então, quer dizer, falta uma fiscalização esses portos, efetiva. inclusive, são municipalizados, né? Municipalizados. Você lembrou muitíssimo bem. A grande maioria desses portos são municipalizados. Eu acho que o que existe aqui é um equívoco, né? Porque falta um desconhecimento absurdo. Nós ainda dividimos o porto em porto público e porto privado através de uma simples portaria. Está na hora de nós rediscutirmos o porto, inclusive a relação jurídica existente, né, esse capital. No nosso entender, da Associação dos Acionistas Minoritários, nós entendemos que esse capital deve ser aberto em bolsa para que a autoridade portuária, a companhia, tenha uma maior fiscalização, uma gestão, uma administração corporativa. Nós não podemos mais permanecer deste modo. Perfeito. E aí, Ayrton, pode ser responsabilizada a empresa pela morte dessa senhora, dona Leia Magalhães de Maria, 68 anos, morreu em Jundiaí, mas morava no Paicará, distrito de Vicente Carvalho. Bom, antes de mais nada, me desculpar como morador, como agente político, como cidadão do Guarujá, mas absolutamente isento de qualquer responsabilidade sobre esse fato terrível, em nome da cidade, em nome da nossa cidade, pedir desculpas para essa família e declarar os nossos sentimentos. E a partir daí levar isso como exemplo, porque como disse o Pacilo, o nexo causal entre o falecimento dessa senhora e a omissão da empresa, que respondendo a você, pode e deve responder sim, civil e criminalmente, nas raias da justiça, se comprovado, obviamente, aí esse nexo causal, que eu acho que já existe, como disse, a responsabilidade objetiva, aí frisada pelo Pacilo. Eu posso informar que a gente não vai só lamentar e sentir a perda dessa cidadã, dessa senhora lá de Vicente de Carvalho. Nós já estamos agindo. Aliás, antes mesmo do próprio Ayrton Cinto agir, ou do Ministério Público do Guarujá agir, ou da própria OAB, que eu trago em primeira mão, o novo grupo, a nova chapa que foi eleita, do Dr. Paulo Fioroto, nosso presidente na OAB no Guarujá, que teve o nosso apoio, ele já está ciente da situação, ele nomeou um novo coordenador da Comissão de Meio Ambiente lá no Guarujá, que inclusive é o Dr. Glauber Souto, meu sócio no escritório, e nós já providenciamos, ele providenciou, na verdade, um ofício para, não só da Local Frio, requerer informações objetivas, certas, sinceras, corretas dos demais operadores, parceiro, Aldo e Boturão, para que a gente saiba, para que a população do Guarujá saiba o que é movimentado, quanto é movimentado, que hora chegou, quando que vai, que tipo de produto e que risco. Essa legislação portuária, que o Pacilo sabe muito mais do que eu, entende muito mais do que eu, obviamente, engessa o poder de fiscalização, mas não pode fazer omissa uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores. Eu quero parabenizar aqui, ao vivo, um vereador de Santos, que se adiantou nessa questão, o vereador Banha, que se adiantou nessa questão e já promoveu a representação no Ministério Público Federal a respeito dessa questão. E vai pedir uma SEV na Câmara de Santos também. Perfeito. Lembrado, Ayrton. E eu Inclusive, essa SEV na Câmara de Santos deverá ser em conjunto ou casada com a da Câmara de Guarujá. Que foi criada agora, também, depois de muita pressão. Sim, foi criada agora. Se não me engano, ontem ou hoje tinha a movimentação para que se criar essa SEV lá no Guarujá. E eu fui obrigado, como guarujaense, passar mais uma vez aí uma vergonha, mas não vergonha por ato meu, por opção minha, porque a gente colocou essas questões do vereador Banha se colocando à frente. Eu coloquei no Facebook, no meu perfil, isso, parabenizando o Banha e escrever embaixo. Só podia ser de outra cidade, porque os vereadores do Guarujá ainda estão em férias. Muito obrigado. E é verdade, né? Então tá aí, está falado ao vivo pelo Ayrton Cinto, eu quero parabenizar o Banha. Ayrton, por enquanto os vereadores de Guarujá estão de férias, mas quando você estiver na Câmara, que eu sei que é candidato, eu acho que não vai ter férias. Nunca tive férias para cuidar da nossa cidade. E se Deus quiser, parabéns, vamos torcer. A gente vai trabalhar para isso, é um ano importante e vindo essas palavras só reforça, de você principalmente, reforça muito a nossa vontade, a nossa gana de poder ajudar mais a nossa cidade. Mas enfim, obrigado, Pacilo. Mas enfim, eu presto contas como advogado, como agente, ator político na cidade. A OAB, com o novo coordenador do meio ambiente, da comissão, já está tomando providências nesse sentido. E eu, no dia seguinte, eu fui até Vila Áurea visitar uma pessoa que também está precisando de um cuidado especial lá, abandonado pela saúde pública na nossa cidade. Fizemos até um movimento nesse sentido, depois a gente pode até falar sobre isso.
E eu cheguei na Vila Áurea, ali na Luiz Gama, perto com a Acaraú ali, com o canal do Rio Acaraú. No dia seguinte, terrível, a fumaça, eu coloquei até um vídeo no Facebook. Quem quiser ver, coloca lá, Ayrton Cinto lá no Facebook e vai ver. A situação, a sensação ruim que você sente, o desconforto nos olhos, na garganta, terrível. E eu fico imaginando as pessoas, os moradores, as senhoras, as mães, as crianças, os animais também que sofreram com isso. Meu cachorro sofreu bastante, viu? Aqui em Santos? Em Santos. Veja bem. Você me permite? Claro. Nós estávamos numa reunião do Sindicato dos Médicos e acabamos encerrando a reunião para ir embora porque realmente a fumaça tóxica estava vindo. Aí começou a chover, né? Ela baixou e nós acabamos a reunião. Quer dizer, olha, aqui na Conselheiro Neves. Imagine lá, estava parceiro, próximo lá. no foco. E uma coisa, e para encerrar assim, pelo menos parcialmente a minha participação nesse tema, lamentável a postura da gestão da Prefeitura de Guarujá, ou da senhora Prefeita de Guarujá, que instalou um gabinete de crise e deu uma enxurrada de postagens e informações na rede social, no Facebook, fotos e fotos daquele gabinete de autoridades discutindo e ao final da situação parabenizando a todos do gabinete de crise, conseguimos. Não. Quem conseguiu foi o guarda municipal que colocou o couro dele lá, sofrendo com isso, sem proteção. Foram os senhores bombeiros, foram os senhores membros das equipes portuárias, a Defesa Civil, alguns membros da Polícia Militar, esses sim heróis que mereciam suas fotos e receberem as congratulações da população. Isso e não aproveitar essa situação para tentar se promover. Esse foi um ato lamentável, mas isso a gente deixa de lado, a gente continua atento a isso e vai continuar lutando para que a população, e a gente precisa da ajuda de vocês aqui em Santos, precisa muito, e do Banha principalmente, para que a gente possa mudar essa situação de omissão quanto à operação portuária do lado do Guarujá. Aldo está lendo ali o Diário do Litoral, que dizia que o laudo vai sair, né, dia 17. Também dizia da sede 17 de fevereiro, né? Dia 17 de fevereiro. E agora já saiu o laudo com um óbito, né? Eu vou falar um negócio. O doutor Parceiro está aqui, especialista nisso. Dia 17 de fevereiro, para cá, quantos dias dá? Um mês? Menos? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Dá para fazer um laudo sério em menos de um mês, um acidente dessa gravidade? Eu acho bem difícil. Envolvendo IBAMA, CODESP, CETESB. Aldo, eu acho que não dá, porque é muito difícil. A falta de elementos é um absurdo que não se saiba a manipulação, Exato. Né? Quantidade, volume. Você tocou no ponto. Sabe o que acontece, parceiro? Nós estamos vivendo uma sociedade do risco. A sociedade é de risco. E por quê? A culpa é do governo, a culpa é da prefeita Antonieta? Eu vou discordar um pouco do Ayrton. É e não é. É da Antonieta, é da Dilma, é do seu Geraldo Alckmin. A CETESB tinha que fazer essa fiscalização. Também. É obrigação da senhora CETESB. E é de todos nós. Porque isso é cultura do povo brasileiro. Se o governo está mal, é fácil chegar a culpar a CODESP, culpar o governo. Mas se você tivesse lá, faria diferente? Põe a mão na cabeça. Por que nós tivemos uma sociedade de risco? Porque o porto se ampliou de forma desorganizada para atender interesses comerciais de terceiros, não o interesse do povo brasileiro. Não foi acompanhado devidamente por nenhum ente público, seja ele executivo, legislativo, judiciário, qualquer um. Ninguém acompanhou. E agora nós vamos ficar escolhendo o Judas da vez? Não, acho que é questão do Judas da vez. A gente precisa mudar o país como um todo. O risco é o jeitinho brasileiro. Eu tenho aqui uma gestão municipal. Você acha que a situação seria assim? De jeito nenhum. Mas o prefeito seria a prefeita no caso. Aqui eu vou defender jamais conseguiria. Eu achei que a ação dela foi certa. O Ayrton brincou aqui com a foto de gabinete. Mas a ação... Não brinquei não, é sério. Eu sei. É sério. Não, você falou, postar a foto de gabinete, tinha que postar do bombeiro. Claro, mas a ação municipais. A ação dela nesse caso foi muito melhor. E aí vem uma crítica ao nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Isso aí não é festa que ele foi lá brincar de bombeiro. Ele não é bombeiro, ele é político. Ele tem que pegar o telefone, ela tinha que pegar o telefone. Seu governador, e a CETESB? Dona Dilma, e seu ministro dos Portos, como é que é? O povo aqui está morrendo. E vocês estão aqui gerindo na minha cidade. Ela vai fazer isso aqui lá? Mas o que eu falei nesse sentido é exatamente isso. Porque passaram-se 2 dias
Aí não teve mais a fumaça, as pessoas não procuravam mais o posto de saúde, apareceu uma postagem da prefeita do Guarujá, daquele gabinete de crise, estamos encerrando com êxito total. Não. Isso daí foi só um start de uma situação que tem que obrigatoriamente criar essa consciência do gestor público. Não importa se ela está saindo, se ela só tem mais 11 meses de governo. Concordo criar com uma você. consciência pública coletiva para que isso seja discutido. Por exemplo, a administração municipal. que serve a Codesp Codesp no se caso como manifestou, esse, a por Codesp exemplo? se manifestou a respeito. Olha só. Não, se manifestou. Há uma limitação bastante grande, eu acho que nesse aspecto a gente tem que ser bastante consciente de saber que é uma prática necessária de nós atuarmos. Nós estamos levando hoje uma reunião às 17 horas para o presidente da Codesp, tipo no observatório a ser instalado no porto, onde todos os intervenientes vão estar lá instalados, né, e ter todo tipo de equipamento, aparelhagem, local, laboratório, como existia na alfândega, eu lembro. Trabalhei no CEPRO, ali debaixo do prédio da alfândega, no térreo, ou melhor, no subsolo, tinha um laboratório químico. Então a ideia é levar uma proposta dessa para o presidente da Codesp, para que todos esses órgãos intervenientes, para que tenhamos laboratórios, teremos toda uma estrutura para que fiscalize, dê condições de fiscalizar o Porto de Santos. Isso é muito importante, sabe? Mas o presidente da Codesp fecha com você, concorda com você, enfim, ano que vem ele vai embora. Não, Aí o ministro, eu acho que está lançado. aí o ministro A ideia é importante. Eu mudo o ministro. Mas aí um gabinete permanente. O prefeito falou aqui, Aldo. 3 anos de governo. nos postos do país inteiro. 3 anos de governo. 3 anos de governo. gestão O municipal. prefeito falou aqui, 3 anos de governo, 3 ministros diferentes. Não dá para fazer um plano. Fica difícil. Não dá de gestão. Outra, mudou todo o plano portuário do país, Muturão. Nós temos- A mulher canetou porque descobriu que um rouba. Então nós vamos mudar todo o país porque um rouba? Porque todo mundo rouba. Tá aí todo o dinheiro no jornal. Quem rouba tem que colocar na cadeia. Então pronto. Nós não precisamos Vai trabalhar. comparar o sistema. Nós temos que trabalhar em cima de projetos, não de pessoas. Sim. Porque pessoas está lá, São Tomás de Aquino, que fala com muita clareza, né? O problema não são as instituições, o problema é o homem. Sabe bem disso. Sim. Eu acho que o Porto tem que ser municipalizado. Municipalizado. Tivemos, Sem dúvida. 2 oportunidades, né? Uma quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, o Mário Covas, que era santista, não é? Que tinha toda uma ligação muito forte com o trabalhador portuário e tentou um diálogo com o governo federal e tomou um pé no peito logo de cara do governo Fernando Henrique, falou, nem tente, né, em falar nesse tipo de regionalização, de coisa nenhuma. Os petistas de plantão cansaram de bater, de dar porrada no Covas e do Fernando Henrique, não é? E diziam que se o Lula fosse presidente da República, no dia seguinte a discussão estaria aberta e logo o Porto seria pelo menos estadualizado ou municipalizado. Aí o presidente Lula foi eleito, E o que na que primeira fizeram? coletiva como presidente eleito, nem como presidente ainda, ele não tinha nem tomado posse ainda. Levantaram essa questão dos portos, enfim, disse, isso é fora de questão, não tem nem discussão. Doutorão. Portos no Brasil é assunto Só federal. um adendo. E o que fizeram os nossos representantes do PT? Fizeram o que condenavam o que fazia o senhor Michel Temer e companhia e dividiram seus carguinhos na Codesp, mas não dividiram. Vamos para o intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho, até já. Muito bem, sequência do painel regional, tem muito assunto, muita discussão importante nesta terça-feira, né? Por exemplo, a Dersa e o governo do estado foram condenados a manter, no mínimo, 9 balsas simultâneas na travessia Santos-Guarujá. Quando? Quando as filas, o tempo de fila para a travessia, tanto do lado de Guarujá como do lado de Santos, ultrapassarem 20 minutos de espera. Bateu 20 minutos de espera, é obrigado a Dersa a colocar 9 embarcações para fazer a travessia. Em primeiro lugar, o questionamento é o seguinte: quem vai fiscalizar se tem 9 embarcações ou não tem 9 embarcações na travessia? Segundo lugar, é possível, não é, você colocar simultaneamente essas 9 embarcações fazendo a travessia com esse possível. movimento enorme que possível. você tem no Porto, não? É possível ter a prova aqui no meu iPad, se o nosso câmera puder ajudar. Eu quero parabenizar aqui o Jornal A Tribuna de hoje, o Alex Ponciano, que Alex Ponciano, cartunista, é mais competente que os engenheiros da Dersa. Olha como ele resolve o problema. Muito bom. Está resolvido. As 9 balsas não grudaram na As área. novas balsas em ação. Acabou a ligação seca. Acabou a ligação úmida, molhada. Não, tá aí a ligação seca. Ligação seca. Pô, gente, é brincadeira. Não vai caber 9 balsas nunca, não vai ter.
Quem Já vai colocaram fiscalizar 8 isso? balsas. Quem Não, vai colocaram fiscalizar 8 balsas num período. Aconteceram 2, 3 acidentes. Num desses acidentes, né, numa dessas batidas entre duas embarcações, entre duas balsas, num sábado estava a ex-deputada, a saudosa Maria Lúcia Prandi, na época deputada estadual pelo PT. Além desta dificuldade lógica, né, em razão da dificuldade de manobra, tudo, nós temos um movimento de entrada e saída de navios no porto. Sim. Não é? Isso tem que ser considerado. E do jeito que anda esqueci, qual o nome daquele profissional que entra com barco aqui no porto? Prático. Os nossos práticos, é que sempre acertam lá a estação que para a balsa, aí que vai ficar uma maravilha, né? Já recentemente foi acertando 2 vezes, né? Entrevistado aí pelos jornais aqui da região, o Lawrence Casagrande, né, o presidente da Dersa, disse que os comentários e opiniões, enfim, que vão para os jornais, para as emissoras de TV, e que o túnel não sai porque a travessia é lucrativa, enfim, ele disse que é tudo bobagem, porque a Dersa não tem lucro desde 2010 ou 2011, uma coisa assim. Ano passado, com 42 milhões de reais no vermelho, de prejuízo para a Dersa, a travessia Santos e Guarujá, porque R$10,40, é isso? 10,40 ou 10,60? 10,60, confirma aqui o Ayrton, é um preço muito barato, é a travessia mais barata que nós temos Qual no é o Brasil. salário do presidente da Dersa? Isso é barato, ele falou que é mais barato, 20 quando dá mil, alguma 600 coisa assim. metros, uma barca com uma balsa com 40 carros, 20 carros, vai Mas, vender. Ayrton, há quanto 20 tempo? carros, R$200, Quanto resolver? Por que não resolveu o negócio com você, cara? Presidente, o senhor está de brincadeira. Dizer que é barato, R$10,60 para atravessar 600 metros, Quem gastar... ganha 20 mil é. Não, então de Oficial, brincadeira, né? não é verdade isso. Não é Oficial. possível que ele falou isso. Não é possível, eu não posso acreditar. Isso é deboche com a população, isso é deboche com o trabalhador que gasta, perde o seu tempo. O governo estadual, o governo do estado, do nosso amigo Geraldo Alckmin, quer gastar 3 bilhões e 200 milhões de reais para fazer um túnel. Nas minhas contas, como agente político na cidade, Nesse momento da economia não sai o túnel de jeito nenhum. queria, né? Só parou por conta de um problema no edital lá, que tinha alguma maracutaia no Mais a edital. ponte do Alex Ponciano. Tá mais fácil. Mais barato, vai trocando as balsas ainda. Lógico. Pelas minhas Alternativo. contas, 1 bilhão e 500 milhões de reais, a gente desfaveliza o Guarujá inteiro. Com quanto? 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nosso déficit habitacional no Guarujá chega hoje a cerca de 20 mil moradias. Nós temos cerca de, um pouco mais, um pouco menos, 100 mil pessoas que moram em estado... Os intelectuais falam em moradias subnormais. Eu, como sou do povo, falo favela, barraco, entendeu? Então, são mais ou menos 100 mil moradores. Ou na palafita, ou no puxadinho, ou no barraco, ou na palafita lá na prainha, que nós temos muitos e muitos amigos lá. Ou nos morros, ou em lugares sem regularização fundiária, onde não chega a Sabesp, chega só para dar água, mas não chega para tirar o esgoto. Então a gente precisa voltar também nessa questão do porto, colocar outro emblema nessa questão, na minha visão, do ponto de vista de gestão pública. A gente precisa saber diferenciar, os gestores precisam saber diferenciar uma questão semântica de 2 palavrinhas. O que é prioridade e o que é necessidade para uma cidade tão carente que é o Guarujá. Pelo que eu estou vendo, vai ser só um mandato, uma escalada na Câmara Municipal do Guarujá do Ayrton. Você já está falando com o prefeito? Não. Não, parabéns pela sua observação em relação a uma conta simples, né? Sim. Que não se faz não se tira essa submoradia, para não falar favela, que está cheia no Guarujá, por algum interesse, né? Porque economicamente é absolutamente viável, seria de interesse do porto e do próprio município. Quer dizer, há algum sistema que se mantém isto e por isso se mantém esse pessoal nessa situação extremamente degradante, inclusive em termos humanos. Muito bem. Camila, alguma participação conosco Sim, já não? temos a participação do Erone, da Praia Grande, que ele parabeniza a cidade de Praia Grande pelo aniversário e também elogia o prefeito que eles têm. Prefeito Uriel- Alberto Mourão. Merece Exatamente. elogios mesmo. O Mourão transformou a Praia Grande. A culpa não é do Mourão, o brinquedo da segurança, a culpa não é do Mourão, não. A culpa é do governo do estado, que tem que acompanhar o desenvolvimento dos municípios. Na verdade, o Mourão tem uma visão de empreendedor e eu acho que se ele conseguir trazer o aeroporto de cargas vai dar uma grande transformação na economia local, que é o que nós temos. Nós só temos para expandir Praia Grande, né, Litoral Sul, ou então aqui Área Continental. Mas Praia Grande realmente hoje é um vetor da economia
em destaque e que está ajudando a manter os empregos na Baixada. Pois não, Camila, mais algum Uriel conosco? Pelas Boas também mandou aqui a sua pergunta. Vocês não acham que a nossa região está com um tanto quanto omissa em relação a problemas graves, como as emissões a Usiminas, o acidente na Ultracargo, agora na Local Frio, na segurança pública e até em questões ambientais, como as praias impróprias em Santos? Todos nós saímos perdendo, sem dúvida. Posso responder, Uriel? Fica à vontade, hein? Uriel, querido Uriel, sabe o que falta na nossa região? Cidadãos como você. Ninguém se envolve, ninguém está nem aí, é fácil culpar o outro. A culpa é da Codesp, a culpa é do prefeito, é do governador. E a sua culpa? A nossa culpa. Ninguém assume a sua culpa. Nós vivemos uma sociedade do risco por causa do jeitinho brasileiro. Porque é muito fácil para uma empresa qualquer aí do Porto chegar, quanto é que custa para eu ter um ambiente, aqui não ter perigo de fogo? 1 bilhão. Quanto custa o fiscal? Custa 1 bilhão? Não, é baratinho. Para ele não enxergar, para ele passar reto? Mas é bem baratinho. Então, o problema é cultura do povo brasileiro, é educação, É verdade. é a nossa cultura. Se ninguém botar a mão na cabeça e sair atirando para tudo quanto é lado, não muda esse país. Precisamos mudar o país todo. Mas, Aldo, vamos fazer uma reflexão conjunta. Aí você tem toda a razão. Falta e deve e é necessário uma proatividade, uma participação em todos os níveis, desde do condomínio, desde da rua, em qualquer lugar. Mas o povo até que se esforça, mas ele não tem elementos. Eu acho que o próprio empresariado tem que ter uma outra consciência, né? Que essa questão do lucro fácil, vias telefônicas, uma série de empreendimentos aí. Eu fico aí no cabeamento quando eu posso fazer via satélite, que é muito mais barato, mas eu prefiro correr o risco, né, de ficar prestando esse serviço precário. Como é precário no Porto, como é precário na Usiminas, como é precário... Mais precário do serviço é o atendimento, que só piora. Então, eu acho assim, falta assim, um engajamento, envolvimento também. Claro, o povo tem uma certa limitação, mas das pessoas que ou fizeram concurso público, ou que têm poder político, ou têm poder de polícia, têm poder para coibir certas coisas, e se omitirem e deixarem de fiscalizar. Muito bem, olha, dando um pouquinho de assunto, o Uriel citou aí as demissões na Usiminas, né? E o DL até, Diário do Litoral até noticia aqui, né, que haveria uma reunião, hoje mais uma reunião entre a empresa e os sindicatos envolvidos, enfim, né? Bom, a gente vê nos sites aqui dos principais sites da região hoje pela manhã que o processo de demissões começou exatamente hoje. 300 trabalhadores teriam já sido demitidos nesta terça-feira, chegaram para o trabalho, foram encaminhados lá para o Centro de Saúde Ocupacional para realizarem o seu exame demissional, né, parceiro? É o admissional quando você entra quando você é contratado e o demissional quando você é demitido, né? E depois desse exame eles foram encaminhados de volta às suas residências via táxi, né? E, segundo informações, tinha uma fila enorme de táxis parados hoje à porta da Ultrafértil, já contactados anteriormente de véspera. Nunca antes da história do Sindicato Taxista Cubatão teve um evento tão grande, né? Então, para quem esperava novas discussões ou outras possibilidades, enfim, né? Ou o novo debate hoje envolvendo, acho que isso da reunião pode até acontecer, não sei, mas pelo jeito, pelas informações que nós temos, já com 300 demissões. Ou seja, a coisa já vai mesmo em ritmo acelerado, né? É verdade, é muito triste que esteja ocorrendo aí todo esse volume de demissões, né? Agora, tem que servir para a gente refletir a respeito de como fazer a reinserção desses trabalhadores na economia local. Essa é uma realidade nossa e eu acho que temos que pensar e achar uma fórmula, porque afinal de contas são seres humanos que, bem ou mal, ajudaram a construir a portentosa antes Cozipa, hoje Usiminas, e que tem que repassar parte desse lucro, que tem que ter uma responsabilidade social bastante grande. E isso deve ser exigido. Pois é, e lamentavelmente tem muita notícia ruim seguida aqui para nós, né? Na região metropolitana, explode lá o terminal da Local Frio, as demissões começam a acontecer, serão demissões em massa na antiga Cozipa, hoje Usiminas, enfim, problemas, não, assaltos aí pelo sistema Qual é o disso tudo? É o passado. O que foi feito quando
privatizaram a COSIPA. É isso mesmo. Não foi feita essas previsões todas aí? Que atitude o nosso poder público à época, as pessoas que detinham o poder tomaram? Nenhuma. Foi privatizado, canetado e acabou. Então, ou a gente muda a nossa sociedade organizada. Sociedade organizada não é só a política, hein? E tem que parar com essa historinha que, eu não me envolvo com política. Tem que se envolver com política sim, senão não adianta ficar reclamando. Ou a gente muda a nossa cultura como ser humano, ou nós estamos caminhando para virar um país sul-africano, desse que a gente vê aí muito no História de Jornal de Tradição, e com gente morrendo na rua de fome. É aquela história, né? Como disse uma vez o Vicente Cassiano aqui, vamos voltar para o Velho Oeste, cada um com uma arma na mão, cuidando do que é seu. Aquela história, né? Quem não se envolve em política, que diz que não gosta de política, né? Será sempre governado por alguém que gosta, que se envolve. É um bordão verdadeiríssimo. Né? Ou para os escravos do serviço público. Agora, Aldo, eu acho também que a gente tem que cobrar alguma coisa aí da representação da classe trabalhadora, que no meu entender está sendo muito omissa, não está fazendo política, está fazendo a política da boa vizinhança. Mas, doutor, então, eu tenho que você tocou num ponto bom. Ter discussão, trazer filmes, sabe? Discutir a questão econômica, discutir a questão profissional, condições de trabalho, salário e outras coisas mais. Você tocou num ponto muito bom da política sindical que você age. Falamos isso. Quantos sindicatos existem aqui na região, inclusive do Porto, que o presidente é o mesmo há décadas? Não é anos, hein? Há décadas. Porque a categoria não participa. Nós falamos passa a jogar a culpa no poder público. 2 ou 3 programas. Não participa. Aliás, tinha que limitar, né? Tinha que criar uma lei para limitar o número de reeleições. Tem gente mais sindicato, representante do pessoal lá da... trabalha mais. 30 Márcio veio aqui, lembra? O Márcio veio aqui, põe o representante. filho, aí põe o neto. É capitania hereditária. Nós falamos exatamente isso. Eu assino embaixo aí o que o Pacílio está falando, o Aldo também. A gente, há alguns 2 ou 3 programas, veio o Márcio, representante dos funcionários que estariam sendo demitidos ou participando do processo de demissão coletivo lá. E nós cobramos, eu cobrei dele. Falei assim, onde está a participação principal, o braço forte do trabalhador, que é a representatividade sindical? Ou como está? Qual é o posicionamento? A independência. Acomodados e Se há um núcleo, né, que pode medir a temperatura ou o clima que existe na determinada empresa, ou porque o rumo que está tomando a determinada empresa, são os sindicatos que estão com os trabalhadores lá todos os dias. Mas se tivesse uma política mais séria, né, com mais participação, podiam eles há muito tempo ter levantado esse debate junto com a sociedade. Estabilidade profissional, não ser mandado embora, todos eles querem teta. Por isso que estão assim. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque em 2012 nós levamos para Curitiba, na reunião anual do Conselho Federal do AB, uma moção contra a reeleição, que está para ser discutida no Conselho Federal. Um dos grandes problemas nos sindicatos é essa uma enormidade de reeleições. Uma reeleição, tudo bem. Uma pode ser, mas mais que isso não. Passar 10, 15, mandato de 2 anos, 3 anos, mudar uma data e acabar com uma uma data de 5 anos. Isso aí favorece o aparelhamento ideológico. O sindicato nasceu na Constituição, na CLT, me corrija aí, se eu estiver errado. Está perfeito. Como o braço protetor, qual é a principal atuação de um sindicato, de um trabalhador? Você vai lá na lei. Assessoria, assistência jurídica, apoio jurídico nas condições de trabalho do empregado e do trabalhador. Nasceu o sindicato, ou nasceram os sindicatos, não no Brasil, obviamente, mas trouxe esse DNA de proteção ao operário, ao trabalhador. E aqui no Brasil, ele se tornou uma forma de empoderamento, de governo, de ideologia. Mas por que o sindicato ao empresariado? A culpa é do trabalhador. Não é do sindicalista, o trabalhador que é acomodado, que quer culpar alguém. Aí deixa o cara lá, para você para culpar quando dá o problema. É isso, as pessoas não se envolvem. Se é isso, agora quem fez isso está sofrendo. Esse pessoal, essa questão. Agora está indo para chorar. Não, eu com todo respeito, eu acho o seguinte, o Boturão foi extremamente feliz e criou uma visão, um conceito que eu espero que passe para a classe trabalhadora toda. O sindicato é um termômetro de como está a economia, porque ele tem acesso a informações, a sua liderança tem condições de acesso, uma série de garantias, está lá no texto constitucional, no artigo 8º, né, dos interesses individuais e coletivos. Então,
há uma grande responsabilidade de tudo que está acontecendo pela omissão dos sindicatos. Lamentavelmente. Sim. E o por quê, sindicato é o parceiro? termômetro. E por quê? Rapidinho que o botão precisa chamar. É muito fácil a conta. É mais fácil fazer direito ou acertar com o líder sindical? O sindicato patronal. Não, mas isso tem a Eu acho ver que com a líder não possibilidade de tem, nós temos aparelhamento. representantes. Lula é líder, etc. Mas aqui nós não temos nenhum líder na Baixada. Nós temos representantes. Vamos para o nosso intervalo, então, e retomamos daqui a pouquinho a sequência do painel regional. Instantes. Vamos de volta aqui com o nosso painel regional, não é o terceiro tipo bloco desta edição. Vou direto aqui para a nossa Camila Aloy, atenta à sua participação, perguntas, questionamentos, opiniões, não é? Pois não. Exatamente. Agora a pergunta do Cosme, da Areia Branca, e a pergunta para o doutor Pacilo. Doutor, vários trabalhadores portuários têm direito à aposentadoria especial de 25 anos por causa destes produtos químicos do Porto de Santos. Mas quando chegam na Previdência Social, são negadas as aposentadorias especiais. Aí eu pergunto, aí ele pergunta, né? Será que é Partido dos Trabalhadores, mesmo que está no Brasil, ou eles só servem para receber propinas? Cosme, você tem você tem razão nas suas observações. Primeiro, muito inteligente quando você observa que o porto é uma manipulação, uma movimentação de cargas perigosas, tal que os trabalhadores são envolvidos. E isto é uma realidade, né? O INSS não enxerga isso por uma conveniência, por um desrespeito ao trabalhador e à própria lei. Eu acho que o remédio, infelizmente, é nós propormos ações em função desta agressão, né, ao físico e num determinado tempo, estabelecido na lei, dos 25 anos, para aposentadoria. É muito triste, é muito doído que o Instituto de Previdência, o INSS, tem uma mecânica burocrática administrativa de represar os benefícios porque o governo federal não tem dinheiro ou quer gastar em outra coisa. Quer gastar em propina, quer gastar na Petrobras, quer gastar em tudo quanto é lugar. Aliás, eu até gostaria de saber onde o governo hoje está gastando dinheiro, porque o barril de petróleo está menos de $30. E para nós aqui, ao preço que está a gasolina, está como se fosse a 100. Ou seja, essa diferença está ficando no bolso de alguém. Então a gente precisa verificar isso. Realmente é um mistério que o governo não explica, não é por nada. Camila, pois não? Sim, o Jurandir Pereira mandou uma opinião aqui também sobre o assunto. Ayrton, quando a prefeita do Guarujá vem ao programa, fala mil maravilhas da administração dela. Assim fica fácil, pois não tem na hora ninguém para contestá-la. Não é verdade. Não é verdade, não. Ela foi contestada aqui, questionada, não é, por todos os problemas que a cidade tem, na área da saúde, da habitação. A zeladoria foi questionada sobre isso, mais uma vez repetiu que não há grana, não há dinheiro, não há condições de fazer a zeladoria, e ela está fazendo então o que ela considera básico, foi o que ela disse aqui, investimentos na área da saúde, investimentos na área de educação, ela colocou isso aqui, não é que... Aqui não é um programa aqui não é um debate político, um programa jornalístico, né, que a gente procura trazer os convidados, né, e tirar deles o conteúdo mais importante. Fazer essa ressalva, o Ayrton pode responder. Então. Não, prefeito, não. Primeiro, é verdade isso. Aqui não é um debate político. Ainda não. Já participei de debates políticos aqui, até às vezes na casa aqui. Na casa, não no programa, até porque a legislação não permite isso. A legislação eleitoral não permite esse tipo de comportamento. A prefeita veio para responder sobre a gestão dela. Tá certo? Sim. Ela responde muito bem, a prefeita do Guarujá. Ela se comporta muito bem atrás e às frentes das câmeras. Ela fala muito bem. Ela tem bons argumentos, mas ela não administra a cidade como deveria ser administrada, com base no orçamento que ela pede aprovação para a Câmara Municipal e a Câmara vem aprovando esse orçamento que, desde o seu praticamente primeiro ano de governo, ultrapassa 6 dígitos, ou R$1 bilhão. Não é possível que a nossa saúde no Guarujá falte dinheiro. Eu não concordo com a senhora prefeita quando ela disse aqui, e eu assisti, dizendo que falta dinheiro para algumas questões e ela separa algumas prioridades. Quando a gente percebe que no ano de 2015... a Secretaria de Saúde do Guarujá teve à disposição R$233 milhões, ou seja, R$700 mil todos os dias para serem aplicados na saúde, para cuidar do povo,
e a gente vê a saúde como Estado de uma forma geral, não falta dinheiro. Falta capacidade e competência para gerir a coisa pública com eficiência em nome daquele que precisa receber esse serviço, que é você, eu e toda a população do Guarujá. E toda a população de uma forma geral. Então ela se defende muito bem, mas ela precisa se defender na rua. Ela precisa sair do quinto andar lá do gabinete dela, com todo respeito, falo isso com todo o respeito à senhora prefeita do Guarujá, a maior autoridade política da cidade, a respeito como professora, como mulher e como maior autoridade política da cidade. Prefeita reeleita, fez histórias na cidade. Conseguiu vencer 2 famílias fortíssimas na política do Guarujá. Isso é um fato notório, deve ser relevante e relevado. Sim. Agora, que ela não consegue administrar a cidade, que ela escamoteia, que ela falta com a verdade, na minha opinião, essa opinião é minha, do Ayrton Cinto, e por ela eu respondo. Na questão de faltar dinheiro, não falta dinheiro no Guarujá, falta gestão pública. Não estou dizendo que há corrupção e tem gente roubando. Para eu dizer isso, eu teria que ter provas. E quando eu tenho, eu levo até o Ministério Público. Tenho 2 ações, tem 2 ações do Ministério Público, uma aqui da Procuradoria da República, uma lá do Ministério Público local, estadual do Guarujá, representações do Ayrton Cinto, que tanto o promotor de cá, do Guarujá, de lá, como o Procurador da República de cá, aqui do Ministério Público Federal, patrocinaram ações civis públicas por atos de improbidade da senhora prefeita do Guarujá, pedindo a cassação dos direitos políticos e a perda do mandato. Quando existe elementos, eu coloco. Quando não existe, eu não posso ser leviano e imoral e desrespeitoso em colocar, ser leviano e colocar mentiras aí, expor mentiras para a população. Agora, que ela não consegue administrar a cidade como deveria, ela não consegue entender a diferença semântica de 2 palavras que eu já disse aqui. O que é prioridade para o Guarujá e o que é necessidade para o Guarujá, eu afirmo e desafio que me provem ao contrário. Porque 233 milhões de reais para um ano na área da saúde é muito dinheiro para poder ser bem administrado. Não é o suficiente. A população merece mais. Mas dizer que não tem dinheiro, desculpa, muito bem. Não é verdade. Perfeito, está aí a opinião do Ayrton, né? E antes da Camila, eu só queria dizer o seguinte, né? O cansaço do piloto Marcos Martins foi um dos fatores que contribuíram para o acidente aéreo que levou à morte o ex-governador de Pernambuco e mais 6 pessoas no dia 13 de agosto de 2014, aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. O relatório com os resultados dessas investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos está sendo apresentado agora, por volta de 13h30, 14 horas, né? Centro do quê? Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Prevenção do quê? Oi? Se a culpa for do piloto estar cansado, quem é o louco da aeronáutica, dessas agências reguladoras, que permite um piloto cansado subir com o avião? E era a culpa Cessna, não é do piloto, não. O Cessna era um avião particular. Tudo bem, mas ele sai do aeroporto que é federal. A gestão aérea é federal. Não, eu sei, mas o avião era um Cessna, um avião particular, emprestado à campanha, ou doado à campanha do campus, isso a gente não sabe, do PSB, isso não foi explicado ainda, né? E, inclusive tem a história aqui que muita gente perdeu patrimônio, tem problema, não recebendo ainda. Quem tinha seguro nos seus imóveis acabou recebendo dinheiro e pôde fazer a reforma nos seus apartamentos, casas, enfim. Quem não tinha está esperando até agora essa solução por parte do PSB, ou será de quem, ninguém sabe exatamente a quem pertencia o Cessna, e os empresários que davam o nome aí, como proprietários do avião, dizem que o avião também não era proprietário, essa coisa assim. Isso é uma outra questão, só que eu acho que... Mas quem vai fiscalizar se o piloto está cansado ou não, nesse caso? A nossa aeronáutica deveria, por obrigação, como a gente está cobrando no aeroporto, por obrigação, ter uma agência reguladora disso. Como é que o cara pode pegar e ficar 24 horas no ar, uma semana no ar? Existe uma regra, o piloto... A gente sabe como é campanha política. Horas de voo. O candidato não dorme, aí ele vai forçar todo mundo a não dormir. Eu também não vamos saber nunca se isso foi verdade ou não, né? Se isso é realidade mesmo. Não vamos saber nunca, né? Tem um relatório aí. Agora, que existe legislação que determina uma hora máxima de voo, assim como também para os motoristas de ônibus, caminhões e tal. Isso existe. Agora, com motorista de ônibus, caminhões, isso aí dá para você fiscalizar. Sim. Agora, Como não, Botorão? Eles está à disposição, Aldo. Ele levanta voo no aeroporto. Não existe aeroporto desconhecido, pista desconhecida, não.
Mato Não Grosso, é avião, Mato é Grosso, helicóptero. Mato Grosso. Não, aí depende, mas não para uma campanha política. Às vezes Aí se for para política isso daí. Às vezes Foi uma tragédia, né? Acho que foi uma tragédia para o país, a morte do Eduardo Campos, a gente lamenta profundamente, mas que as pessoas que tiveram aí o prejuízo dos seus casas, apartamentos, lojas, comércios, já deveriam ter recebido a indenização. Quem é o Largo Faco da Cora? Então, ninguém vai saber jamais se isso realmente corresponde à realidade ou não. Camila, mais participações? Não, por enquanto, nenhuma. Muito bem. Eu vou passar aqui para o Ayrton, né? O Ayrton está numa campanha aí de colaboração com o cidadão do Guarujá, lá que tem uma dificuldade danada, um sobrepeso enorme, né? Não é nem sobrepeso, né? Obesidade mórbida. Obesidade mórbida mesmo. Ele é o Wagner. O Wagner lá da rua Indaiatuba, número 26, Vila Áurea, vou repetir, Rua Indaiatuba, número 26, na Vila Áurea, ali perto, final da Luiz Gama, quem conhece ali, quem não conhece procura conhecer. Por que eu estou dando o endereço? Não precisa trazer nada para mim, nada para a Daniela, minha esposa que está ali, que criou o site de apoio, ou a página de apoio do Vamos Ajudar o Wagner. Lá no Facebook está assim, Vamos Ajudar o Wagner. Existem os vídeos, as fotos, algumas fotos até autorizadas por ele, pela família, são bastante chocantes. O Wagner é um rapaz de 37 anos, beirando seus 300 quilos, com obesidade mórbida, não consegue tratamento no Guarujá, e para agravar ele tem elefantíase em grau avançado também. E esse caso chegou até mim através dos bombeiros do Guarujá, porque ele passou mal recentemente, chamou a ambulância, a família chamou a ambulância para levar ele até o posto de saúde e ele não entrou na ambulância, não conseguiram colocar ele dentro da ambulância, chamaram os bombeiros tiveram extrema dificuldade, levaram ele até o PAN. É isso que eu estou falando, esse amigo nosso que nos chamou agora para questionar essa questão de gestão na área da saúde pública do Guarujá. Esse é um exemplo típico, individual, mas típico da má gestão na área da saúde. Ele chegou no PAN, não teve atendimento. Não porque negaram atendimento, não porque o médico não quis atender, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, atendentes, não. Sem condições de suporte físico, não tem uma cama para atender o rapaz, o homem de 37 anos, o Wagner. De lá, então, falaram, então vai lá para o PS de Vicente de Carvalho, que é até perto da casa dele. Chegou lá, qual foi a resposta? Não tem atendimento, volta para casa. E aí o bombeiro, nessa volta para casa, me chamou no Facebook, se identificou e falou, doutor, eu sei que você fica nessas guerras, aí, nessas lutas, principalmente envolvendo a questão de saúde, direitos da população, abraça mais essa, porque eu como bombeiro, com 20 anos de bombeiro, que não me sensibilizo mais, eu estou sensibilizado. Abraça essa pra gente. Aí eu fui, peguei minha esposa, que está aqui assistindo a gente, a Daniela, e fomos até a casa dele. É terrível, eu nunca tinha visto elefantíase de perto. É um negócio muito chocante, muito chocante. E a gente criou essa situação. Como é que faz então para as pessoas colaborarem? Rua Indaiatuba, número 26, lá na Vila Áurea. Ou entre em contato através do meu perfil do Facebook ou do perfil da Daniela Teixeira, que está capitaneando essa captação de recursos. E para finalizar, amanhã eu patrocino a ação judicial de obrigação de fazer com pedido liminar para obrigar a Prefeitura e o Estado de São Paulo a dar tratamento e dignidade e, se Deus quiser, salvar a vida desse rapaz. Perfeito. Boa iniciativa, parabéns ao Ayrton Cinto, obrigado por estar conosco mais uma vez, como o Aldo participa também aqui com a gente, Pacilo e a nossa Camila, diariamente acompanhando a sua participação, né, e a produção da equipe do painel. Estamos juntos de segunda a sexta, sempre às 13h30, com a reprise às 20h. Obrigado. Tchau.